Olá, neste vídeo eu irei demonstrar como utilizar as Named Expressions, que é um recurso do ANSYS Fluent voltado para a customização de diversos fatores dentro da interface do software. Nós podemos customizar condições de contorno, termos fontes e etc. Nesse vídeo, por exemplo, eu posso abrir aqui a guia de Inlet Velocity e eu posso, por exemplo, ao invés de selecionar uma velocidade constante comum, eu posso selecionar aqui a utilização de uma expressão e definir uma determinada expressão para essa região de entrada. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma equação para determinar que este escoamento que entra é totalmente desenvolvido. Ou eu posso utilizar uma função para prescrever aqui como o perfil de velocidade deve evoluir ao longo do tempo. Neste caso, eu vou trabalhar com uma outra função para a utilização dessas named expressions, que é basicamente tentar replicar o comportamento de um termostato. Então, para realizar isso, por exemplo, eu posso vir aqui e analisar a minha geometria. Neste caso, eu vou ter um fluido entrando aqui, no caso o ar. Nessa região aqui, com a cor amarela, eu vou ter um termo fonte na equação de energia gerando calor ou removendo calor. A ideia é verificar como o fluido sai aqui nessa região de saída do domínio e a qual temperatura. Dependendo da temperatura, nós iremos ligar aqui uma fonte de calor ou iremos desligar essa fonte de calor. Para realizar isso, então, eu vou criar algumas named expressions. Eu vou vir aqui, clicar duas vezes sobre essa função e clicar em New. A primeira named expression que eu vou criar aqui será de temperatura mínima. O nome será Tmin. E essa temperatura mínima terá o valor de 293 Kelvin. É sempre importante colocar as unidades aqui para que ele possa identificar qual que é o tipo de variável que você está trabalhando. Então vou selecionar aqui com OK. Vou criar uma nova variável, um novo parâmetro, né? Nesse caso será a temperatura máxima. Vou colocar o valor de 305 Kelvin para essa variável. Vou dar um OK. E agora eu vou definir os meus termos fontes. No caso, então, eu vou colocar aqui em new o nome desse de heater, de aquecedor. E eu vou trabalhar com o seguinte valor para essa variável. Um valor bem alto de geração de calor. Se eu dar um update aqui, a gente pode ver que ele já reconheceu a unidade em watts por metro cúbico. Posso dar um OK. Vou criar mais uma função. Neste caso, eu vou trabalhar com a remoção do calor que vai ser gerado. Então, eu vou colocar o nome aqui de cooling. E para este fator, eu vou colocar um valor negativo de geração de calor, indicando que eu vou remover calor naquela região do termo fonte. Posso dar um refresh aqui também e posso dar um OK. Eu vou criar agora um parâmetro para controlar a temperatura média aqui na saída, para eu identificar qual é a temperatura média nessa região. Então, o nome deste parâmetro vai ser tref, de temperatura de referência. Essa temperatura de referência eu vou utilizar aqui uma função para identificar a média da temperatura na área, então area ev. Aqui ele pede uma expressão de qual variável que eu quero trabalhar, então eu posso vir aqui em variables. Aqui eu tenho um atalho, T maiúsculo é sempre temperatura e T minúsculo é sempre tempo. Então eu posso clicar aqui em time, que vai pegar a temperatura estática, e em location ele pede a região. Então eu posso vir aqui em locations e selecionar ponders on face e pegar a minha região de saída. Ok, ele já reconheceu, então ele vai pegar aqui a média da temperatura na região de saída. Posso dar um OK
E agora, de fato, eu posso entrar com uma expressão para definir o comportamento do meu termostato aqui neste domínio. Então, eu vou vir em New, eu vou colocar o nome dele de Source, porque vai ser um termo-fonte na equação de energia, e vou colocar uma expressão. Essa expressão será definida como if. É importante ressaltar que o Fluent vai utilizar os conceitos aqui parecidos com uma linguagem de Python. Posso abrir parênteses e a primeira variável que eu vou colocar aqui será temperatura de referência, e eu vou dizer para o software que se essa temperatura de referência for menor que a temperatura mínima, ele deve então aquecer. Então eu posso colocar aqui o meu parâmetro de heater que eu criei. Legal. Posso colocar vírgula e definir um outro if para determinar o comportamento caso contrário. Se isso não for verdade, eu posso dizer para o software que se a temperatura de referência for maior que a temperatura máxima, eu devo iniciar o processo de cooling. Como eu defini dessa forma aqui o if, ele vai pedir, né, 3 parâmetros, então eu preciso definir esse cooling aqui e o outro eu vou colocar como cooling também. Então ele sempre vai realizar o processo de resfriamento se ele não estiver aquecendo, caso a temperatura de referência for maior que a temperatura máxima. Eu posso então fechar. Fechei, ele já habilitou aqui que a minha expressão está correta e eu posso dar um OK. Feito isso, eu tenho todas as minhas expressões criadas. Eu vou clicar aqui em Close, em Let Velocity, em Thermal, eu estou com uma temperatura de 280, essa será a temperatura que eu vou iniciar o modelo, mas eu vou colocar que a temperatura de entrada aqui no domínio, ela sempre será a temperatura de saída. Então eu vou pegar aqui em Expression e vou definir aqui, clicando em Expression, aquela temperatura de referência. Então posso selecionar aqui as opções de ref, posso dar um OK, posso dar um Apply, Close. Agora eu posso subir, vir aqui em Cells and Conditions, Fluid, Heater, vou habilitar um termo fonte. Aqui em termos fontes, eu vou habilitar um termo fonte de energia, vou ligar uma opção apenas, uma equação, né, uma modificação, e aqui ao invés de constante vou colocar expression e vou selecionar a minha expressão chamada source. Posso dar um OK. Ele já identificou, posso dar um apply, close, e agora a gente pode criar algumas variáveis aqui, né, alguns monitores na verdade, para controlar, né, o comportamento da temperatura na saída e do termostato. Então, posso vir aqui em Area Weight Average, Temp Out. Poderia utilizar até aquela expressão aqui, mas como eu já criei, eu vou selecionar essa opção de Temp Out. Vou trabalhar aqui com a temperatura na saída e selecionar a região de saída. Legal, Report Plot ele vai gravar um gráfico. Posso dar um OK e posso criar mais uma opção aqui em New. Aqui ao invés de selecionar essas opções, eu vou selecionar Expression. Vou colocar aqui o nome de Source, Exp, e aqui eu vou selecionar aquela expressão de termo fonte, e ele vai plotar um gráfico também. Posso dar um OK. Agora basta inicializar este modelo, eu vou inicializar com as condições de entrada, mas aqui na temperatura eu vou modificar, deixar aqui como 280 e não como uma temperatura de saída, como eu coloquei lá na TREF. Aqui já está, eu posso manter assim, inicializar o caso. Ok? Ele já inicializou. Eu tenho aqui uma animação que eu criei, onde o software sempre vai atualizar a variação da temperatura. Então, feito isso, nós podemos vir aqui em Run Calculation, vou selecionar um total de 200 time steps, com time step 1 segundo, né, time step size, e vou colocar aqui um máximo de 50 iterações.
Após isso, nós podemos rodar o caso e verificar se o comportamento das nossas expressões está coerente. Posso dar Calculate, ok, vamos inicializar a simulação. Então aqui os resíduos já estão caindo, e agora a gente começa o processo de aquecimento. Então aqui a gente vê que nitidamente no primeiro time step ele já aumentou consideravelmente a temperatura. Depois disso ele já desligou o termofonte, porque a temperatura foi caindo, ligou o processo de cooling, e aí ele já ligou novamente o termofonte para realizar o processo de aquecimento. Então eu poderia controlar melhor isso, considerando uma transição, para que ele não variasse de uma forma tão brusca aqui entre um valor de temperatura e outro, mas a gente consegue ver essa variação já de uma forma, como exemplo, bem sólida. Então a gente vê que aqui ele aumenta a temperatura, se a temperatura passar daquela temperatura máxima que nós impomos, ele já diminui, removendo o calor do fluido e realiza o processo de resfriamento. Então, o processo de resfriamento e aquecimento constante. Uma aplicação, por exemplo, desse tipo de caso poderia ser até em ar-condicionados, ok? Mas a gente precisaria controlar este perfil aqui de uma forma mais suave. Legal. Se eu verificar aqui a variação da temperatura, nós temos a nossa animação sendo atualizada constantemente. Posso parar aqui a simulação. E assim que ele finalizar o time step, eu posso vir em Animations, Playback e verificar este comportamento. Então aqui está bem rápido, posso diminuir. Ele vai variando, né, o processo de aquecimento e resfriamento. Tá? Legal, pessoal. Este então é um exemplo bem simples de como utilizar expressões dentro do ANSYS Fluent. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.